Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, estamos mais uma vez em vésperas de eleições, portanto, devemos nos preparar, buscando a orientação de Deus, para que possamos mais uma vez cumprir com o nosso compromisso de cidadão brasileiro. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15a. Amém? Eleições à luz da palavra de Deus. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, o tempo das eleições é cercado de muita falácia por parte dos candidatos e também de muita mentira de seus adversários, e que também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores, conforme diz a Bíblia, em Judas capítulo 1, versículo 8. Por conta disso, meus irmãos, precisamos pedir a direção de Deus antes de escolher em quem votar. Deus já nos deu o discernimento necessário e capacidade para decidir entre o certo e o errado à luz da palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, antes de haver o governo humano, Deus dirigia o seu povo em regime teocrático. A sociedade era organizada basicamente através das famílias, em autoridade patriarcal, conforme diz em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 22. Porém, com o crescimento populacional, surgiram tribos que precisaram de juízes para decidir as questões comuns. Em Hebreus capítulo 11, versículos 30 a 32, diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Contudo, meus irmãos, quando surgiu o primeiro rei, o profeta Samuel advertiu ao povo sobre os riscos de um governante. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 5 a 22. Daí, com o surgimento da democracia, o povo passou a eleger os seus próprios representantes, conforme diz em Atos, capítulo 6, versículo 5, e Atos capítulo 15, versículo 25. Agora, devemos reconhecer e devolver este poder a Deus
escolhendo pessoas justas para governar como representantes do povo e de Deus. Pois a Bíblia, em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 5, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Amém? É a palavra de Deus, queridos. Querido irmão, querido amigo, você já escolheu o seu candidato? Irmãos, vamos avaliar alguns princípios necessários antes de votar em alguém. Em primeiro lugar, conheça a vida do candidato à luz da palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. Irmãos, a partir do momento que uma pessoa se propõe a ter uma vida pública, tudo a seu respeito passa a ser direito de conhecimento do povo, resguardando apenas algumas questões de intimidade pessoal. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, precisamos conhecer bem o nosso candidato. Você conhece bem o seu candidato? Esta é uma pergunta para cada um de nós neste tempo, porque de nada adianta ser cristão e votar em candidato que é a favor do aborto. De nada adianta ser cristão e votar em candidato que é a favor da ideologia de gênero. De nada adianta ser cristão e votar em candidato que é a favor do comunismo. O povo precisa saber sobre a vida pessoal do candidato. Descubra de que família é o seu candidato, se é casado ou não, se tem filhos e onde vivem, se é alguém de sua cidade, por exemplo, é interessante para te representar. E homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti. Assim diz Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, em quem vamos votar. Uma pessoa, para nos representar, precisa ser bem conhecida. Contudo, não escolha só porque é seu conterrâneo ou tem algum parentesco. Quando o candidato é alguém que tem vida moral correta, temos segurança de que defenderá a família. Além disso, a religião do candidato também deve ser conhecida, pois se não professar uma fé ou seguir uma seita que você não aprova, não é uma pessoa ideal para te representar. Mas tome muito cuidado
com candidatos que se escondem atrás de sua religiosidade e com pessoas que se aproveitam de influência espiritual para ganhar votos sem ter nenhuma competência política. Precisamos saber também da vida profissional do candidato. Procure saber qual a sua profissão e se condiz com a sua carreira política. Irmãos, muitas pessoas usam da fama para se lançarem candidatos. Estes são os aproveitadores. A menos que já tenham uma jornada de trabalho voltada para a sociedade e apenas associem a política para dar continuidade. Aí sim, tem muitos casos assim também, meus irmãos. Se o candidato não tem profissão, ele não é apto para representar os trabalhadores, porque a Bíblia é clara, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. É uma verdade. Quem não trabalha, não come. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Se a profissão do candidato não tem nada a ver com a carreira política, mas tiver um histórico de envolvimento social, talvez representando sua classe de trabalhadores, então esta pessoa já exerce vida pública condizente com a sua candidatura. Com o candidato, já seja, caso o candidato já seja um político em exercício ou já tenha cumprido um mandato, é preciso saber como foi o seu trabalho antes de lhe dar mais uma oportunidade. É o caso dos deputados neste tempo, que querem ser reeleitos. Eles têm que provar o que eles fizeram. Quais foram os trabalhos deles? Quais foram os projetos deles nesses últimos 4 anos? Então, queridos, esses candidatos que querem a reeleição terão que provar o que fizeram nesses últimos 4 anos. Devemos conhecer também a vida social do candidato. Um bom candidato, com certeza, já vive em prol de uma causa social. Não espere que o candidato vá fazer, depois de eleito, o que nunca tentou antes de conquistar o posto político. Nós não podemos confiar. Procure alguém que já está envolvido com o povo e luta por um objetivo comunitário. Esse sim será um bom candidato. Irmãos, um cargo público requer que a pessoa tenha uma missão a cumprir. E isso precisa ser muito bem esclarecido. Todo cargo público, meus irmãos, requer que a pessoa tenha uma missão a cumprir. Tem que haver um projeto, tem que haver uma intenção, tem que haver um propósito, queridos. Então pergunte ao seu candidato qual é a sua missão. Nós temos que perguntar. Não é simplesmente votar. Nós temos que saber qual a missão do candidato. Se ele responder sem tosquenejar, é porque sabe qual o seu objetivo político. Mas se o candidato gaguejar, meus irmãos, ele não tem um projeto, ele não tem ainda um propósito, ele não tem ainda uma missão. Então, esse candidato não é bom. Dentro deste tema, ainda devemos descobrir se o candidato cumpre seus deveres sociais, se paga impostos e se é uma pessoa correta em seus compromissos. Nós temos que saber disso.
porque existem muitos candidatos picaretas, meus irmãos. Existem muitos candidatos mal pagadores. Existem muitos candidatos que não cumprem com os seus compromissos, que prometem e não cumprem. Esses são a maioria. Esses são os maus candidatos. São candidatos ruins. Nós não podemos votar em pessoas assim. Ajudar aos necessitados é uma característica de um bom político, de um bom candidato. Assim diz a palavra de Deus. Porque todo bom político tem que estar voltado para a população, atendendo aos necessitados. Irmãos, quando necessitamos de ajuda, aí é que entra o nosso representante. Aí é que entra o candidato em que vamos votar. É a vez dele agir. É a hora e vez dele fazer por merecer o nosso voto. Contudo, meus irmãos, nunca vote em troca de ganhar qualquer coisa ou favor, porque o dever de um governante é promover justiça para todos. Nós nunca devemos votar em troca de ganhar qualquer coisa ou favores. Não devemos jamais vender o nosso voto, porque a obrigação do candidato, depois de eleito, é promover a justiça social para todos, como diz a Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. É a palavra de Deus, queridos. É assim que tem que ser, meus irmãos. Querido irmão, querido amigo, se você já conhece um pouco da vida pessoal do seu candidato, sabe o que faz profissionalmente e a missão social que anuncia e se identifica com tudo isso, então continue estudando as suas propostas de trabalho, pois a história de vida deste candidato poderá influenciar na história da sua vida. Você conhece um pouco da vida pessoal do seu candidato? Você conhece um pouco da vida profissional do seu candidato? Você sabe qual a missão que ele está anunciando? Qual a proposta que ele está apresentando? Querido irmão, querido amigo, querido ouvinte da palavra de Deus, você precisa conhecer a vida do seu candidato. Se você conhece a vida, você precisa conhecer também as propostas do seu candidato. Em Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo. Meu irmão, meu amigo, o projeto de governo do candidato deve ser o critério principal para a escolha. Todo candidato tem que ter um projeto, queridos. São duas coisas que andam paralelas: a candidatura e o projeto. Se candidatou, tem que ter um projeto. Se a pessoa não tem um projeto, então não tem um objetivo de trabalho. É verdade. As propostas precisam de representatividade. Descubra quem representa o candidato e a quem este representa. Se há um setor da sociedade apenas ou a população em geral. Um bom projeto de governo, meus irmãos, é aquele que tem representantes do povo,
e que ajudaram a formular a proposta em conjunto. Este sim é um bom projeto. Um bom projeto político é aquele que tem o envolvimento do povo, porque é o povo que conhece as necessidades. O povo sabe o que precisa. Esse é um bom projeto. Parabéns aos candidatos que, ao fazerem os seus projetos, buscaram a ajuda do povo. Um bom projeto político precisa da ajuda de representantes do povo. As propostas devem ser baseadas em dados reais, a partir das necessidades da população e não em ideias sem argumentos comprovados. Quem pode comprovar é o povo, queridos. É o povo que vive sofrendo. É o povo quem sabe as áreas que estão sacrificadas. Aí sim, projetos que tenham envolvimento do povo são bons projetos. E esses candidatos merecem o apoio. As propostas precisam ter também abrangência. Procure saber se o projeto de governo se limita a apenas um lugar ou grupo social. Um bom projeto de governo alcança toda a sociedade e o território em que exercerá o mandato. Não adianta o candidato se propor a ajudar apenas uma pessoa. Ele tem que ter visão de um todo. Ele tem de ter visão do povo, da população. Ele tem de ter projeto de abrangência populacional, não apenas para ajudar uma pessoa, um grupo ou uma família. Através disso, é possível saber se o candidato não está apenas legislando em causa própria ou defendendo interesses de alguém que patrocina a sua candidatura. Isso acontece muito, queridos. O candidato é eleito e quem o apoiou é beneficiado. O empresário, por exemplo, que o patrocinou, passa a receber todos os benefícios. Errado. Isso é inadmissível, porque o candidato é do povo. A consciência é essa. Tem que haver abrangências. As propostas precisam também de compromisso. Outra coisa importante é saber se o seu candidato cumpre o que promete. Caso já tenha exercido o mandato político, deve provar que os objetivos propostos foram alcançados. Neste tempo, por exemplo, os deputados que almejam a reeleição, eles têm que provar que cumpriram com as suas propostas do mandato anterior. Tem que provar o que fizeram. Além disso, é preciso saber qual o parecer do candidato sobre assuntos polêmicos como aborto, ideologia de gênero e homossexualismo. Estes e outros temas formam divisores de água para os segmentos da sociedade e o candidato deve se comprometer em usar o cargo público de maneira justa. Isto é, defendendo o povo, defendendo a população. Se você se identifica com as propostas de um candidato, então está perto de escolher a pessoa certa para te representar no governo. Mas se as propostas do candidato não estiverem claras, procure saber mais ou escolha outra pessoa para votar. Nunca vote sem saber estas coisas e jamais aceite votar em alguém que não tenha um projeto de governo. Se ele não tem um projeto, está claro
que ele não tem uma missão. Está claro que ele não vai fazer nada. Então, esse não precisa de voto, esse não pode ser eleito. Irmãos, é preciso haver clareza quanto às intenções políticas. Você deve saber as propostas do seu candidato. Você precisa também conhecer as alianças dele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É a palavra de Deus, meus irmãos. Se o candidato não tem uma boa aliança, ele vai se corromper, com certeza. A corrupção é muito grande no nosso país. Temos que ter muito cuidado. Ninguém governa sozinho, meus irmãos. Tanto antes como durante e principalmente depois das eleições, o candidato faz alianças com pessoas que possam ajudá-lo. Isso é o que mais acontece. Estes acordos determinam os rumos de sua candidatura. É por isso que a maioria dos políticos trocam de partidos. Procura saber por quê. São alianças que são feitas, são acordos, são promessas de alguma vantagem. Não é só o eleitor que se vende, não. O político também se vende, e por um bom preço. O eleitor se vende por 50, 100 reais, um saco de cimento. Já os políticos se vendem por um bom preço, porque é dinheiro nosso. É com o dinheiro do povo que eles fazem a farra deles. Infelizmente, meus irmãos, o contágio é muito grande. As alianças políticas são no partido, mesmo que você esteja interessado na pessoa e não no partido, isso faz toda a diferença. Porque se o seu candidato não ganhar, o seu voto irá para outra pessoa do mesmo partido. Os ideais do partido também regem a vida política do candidato, se eleito for. A partir do momento que se filia a um partido, o candidato assume os princípios daquela legenda. Mesmo se você gostar de um candidato, corre o risco de reprovar a filosofia para não associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. É o que diz Salmos 94, versículo 20. As alianças políticas são também coligação. A coligação, ou seja, grupo de partidos aliados, também deve ser conhecido antes dessa escolha. Talvez a pessoa seja boa, mas esteja mal acompanhada. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, versículo 1. Os partidos se unem para eleger um candidato e depois conseguir representatividade no governo. Este é um tipo de aliança temporária e interesseira. Logo após o vencimento do prazo ou dos interesses, os mesmos voltam a ser inimigos políticos. As alianças políticas também são assessoria. A assessoria do candidato também precisa ser conhecida. Um político competente se torna ineficaz se não estiver bem assessorado. Grande parte das atividades de um candidato é realizada por seus assessores, e se não forem competentes, serão mal feitas. Ademais, depois de eleito, ninguém chega ao político
sem passar primeiro por sua assessoria. Então, se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. É o que diz a Bíblia. Irmãos, além de conhecer as alianças feitas, também é importante saber quem são os inimigos do seu candidato e descobrir os motivos de tal adversidade. Não adianta a pessoa ser bem intencionada e mal acompanhada, pois andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós capítulo 3, versículo 3. Precisa haver coerência entre o que o candidato diz e que o partido diz, tanto como a coligação e a sua assessoria defendem. Você deve saber as alianças do seu candidato. Pense bem antes de votar. Em Salmos 33, versículo 12, diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, está em nossas mãos o poder de decidir sobre o futuro de nosso povo. Por isso, precisamos tomar cuidado para não votar errado. A tentação pelo poder, pela fama e pelo dinheiro faz com que muitas pessoas se envaideçam e cometam injustiças. Assim diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Portanto, meu irmão, meu amigo, não vote em branco ou nulo. Não troque favores ou venda o seu voto. Não escolha o seu candidato baseado em amizade ou parentesco apenas. Os princípios éticos balizam uma escolha correta. Antes de decidir, procure saber sobre a vida pessoal, a vida profissional, a vida social de seu candidato. Procure saber se as propostas de trabalho são baseadas em representatividade, abrangência e compromisso com o povo. Conheça também as alianças de partido, de coligação e assessoria que trabalham com o seu candidato. E lembre-se, Deus sempre está com você, mas o seu voto é que vai decidir o seu futuro. Amém? E que Deus assim nos abençoe.